no Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 a 30. Marcos 3, de 20 a 30, diz assim a palavra do Senhor. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, nós estamos diante deste texto da Tua Palavra, desta importante passagem para a nossa vida. Suplicamos, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que Ele aplique esta palavra ao nosso coração, de tal forma que Cristo seja conhecido, exaltado, e que Cristo seja, de fato, marcado nos corações de cada um aqui, somente Cristo. E é nesse nome que nós oramos. Amém. Eu estou dando uma olhada aqui, parece que está tendo menos crianças, claro que não, né? Está aumentando, graças a Deus por isso, né, Belisa? É isso aí. E sim, vocês sabem, eu estou começando com as crianças, né? E eu vou continuar fazendo isso. E eu quero dar a dica para as crianças, então, dica de hoje, não é? É um desenho, sim, é um desenho, vocês desenhem, vocês mesmos, e dois amiguinhos, um amigo, uma amiga, duas amiguinhas, dois amiguinhos, tem que ter 3 crianças nesse desenho, não é? São aqueles amigos que vocês gostam de brincar juntos, aqueles amigos que sempre ajudam vocês quando vocês precisam. E escreve o nome dos amiguinhos, tá bom? E eu estou sentindo falta de vocês trazerem depois para eu ver, ok? Mas os pais, por favor, ajudem os filhos a fazerem esses desenhos e colocar o nome dos amiguinhos. E por que eu estou falando de amigos que ajudam outros amigos? Amigos que ajudam quando a gente precisa. Eu estava estudando esse texto e me lembrei dos mosqueteiros. Lembra dos mosqueteiros? Acho que você já viu esses filmes sobre eles, que são aqueles personagens de um romance antigo. Ele é de 1844, um romance francês. É a história de um jovem que vai para Paris buscando participar, se tornar membro do corpo de elite da guarda do rei. É o BOP dos franceses naquele momento, né? Os mosqueteiros do rei. E esse jovem aprende com 3 mosqueteiros, esses 3 eram conhecidos como os inseparáveis, Athos, Porthos e Aramis. E eles juntos, eles fazem várias coisas, enfrentam grandes aventuras, sempre a serviço do rei. Eu gostava muito quando eu via, quando eu era pequeno, aqueles duelos, aquelas coisas. Mas o que me chamou a atenção por ter lembrado desse assunto é porque sempre quando eles estavam ali naqueles momentos de duelo, ou que ia começar, pelo menos, eles mandavam o lema deles: um por todos e todos por um. Eu gostava daquilo, quando eles iam entrar numa luta, quando um estava em dificuldade, apareciam os outros, e eles vinham com esse lema: um por todos e todos por um. Nessa noite nós vamos ver uma coisa um pouco diferente. Nós vamos ver justamente
um por todos e todos contra um. Nós vamos ver uma situação um pouquinho diferente. Cristo está seguindo com seu ministério terreno e ele tem que lidar com grupos diferentes, grupos que atrapalham. O ministério de Jesus segue avançando, mas sempre com gente atrapalhando. Nós vamos ver basicamente 3 grupos. Nós vamos ver como Jesus lida com cada um e nós vamos ver também como nós devemos lidar com esses grupos. Os grupos são simples: a multidão, os bem-intencionados e os mal-intencionados. Em primeiro lugar, a multidão. No versículo 21 diz que eles estavam ali e o texto diz que afluiu de novo, surgiu de novo, apareceu de novo uma multidão aos pés de Jesus. Quem é essa multidão? Ela aparece várias vezes na Escritura. Eu gosto dessa expressão e Marcos usa uma hipérbole várias vezes. Ele fala uma grande multidão, às vezes aparece essa expressão. Não é? Mas a multidão é justamente um bando de gente sem personalidade definida. O grupo não se define, não é um grupo que tem uma característica própria. Tem gente ali com motivação correta, tem gente ali com motivação incorreta, mas o fato é que são pessoas que, quando andam nesse grande bloco, eles atrapalham a obra de Cristo, porque eles buscam coisas para si. Eles buscam intenções particulares, motivações próprias, não é? Muitos estão ali mal intencionados, como eu disse, mas também tem o grupo do Maria vai com a outra, não é? A turma que está no grupão. A multidão é isso, é gente que anda em bando, mas não tem muita identidade própria. Veja, pelo fato de ser muita gente acompanhando Cristo ou indo até onde Cristo está, não significa que são apoiadores. Às vezes a gente acha que esse grupão está ali juntando forças com Cristo, mas não é? Aliás, esse grupo pode ser até uma tentação para o próprio Senhor, não é? Trazer a vaidade, trazer o orgulho de talvez Cristo ser considerado uma personalidade famosa com muitos seguidores, não é? Talvez se já existisse ali as redes sociais, esse grupão todo estaria seguindo Jesus, clicando ali, curtindo as coisas, mas nem sempre multidão significa seguidores, de verdade, não é? A gente vê que a turba, esse grupão, ele segue, o Marcos vai relatando que isso vai piorando a cada vez mais, e a gente está só ainda no capítulo 3. O reverendo Mateus pregou domingo passado, no capítulo 3, versículo 9, diz que esse grupão comprimia Jesus, prensava Jesus, atrapalhava, dificultava muito, não é? No texto de hoje, a gente vê ali, no versículo 20, dá a entender que Jesus está consumido por esse povo. A agenda de Jesus está consumida. É tanta gente afluindo, tanta gente chegando até Jesus, que ele não consegue sequer comer. Essa turma está tomando conta da agenda de Jesus. E a multidão, ela é incoerente. O grupão sem identidade, ele é incoerente. Porque, veja, lá na frente, eu só vou adiantar um pouquinho, Marcos 11, esse grupão, claro que necessariamente não são as mesmas pessoas, mas eu estou falando de uma multidão, lá na frente vai falar o quê? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É um grupão. Logo depois, no capítulo 5, esse grupão vai dizer o quê? Crucifica-o. Então, ter muita gente aos pés de Jesus não significa que eles são seguidores de Jesus. Podem ser até simpatizantes do Evangelho, não é? Amigos do Evangelho, gente que está achando interessante seguir Jesus, mas o fato é que eles estão motivados por interesses pessoais. Eles buscam aquele chavão clássico, né? Eles buscam a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E como Jesus lida com esse povo? Eu acho realmente interessante, porque Jesus não repele esse povo, Jesus não expulsa esse povo, tipo, vocês estão dando muito trabalho, está atrapalhando a minha agenda, eu tenho mais o que fazer, não vou ficar gastando tempo com vocês. Não, o Senhor Jesus não os repele, mas necessariamente não os atende também. Nem sempre o Senhor atende todas as demandas da multidão, mas Jesus prioriza o seu tempo
e faz aquilo que ele veio fazer. Nós já vimos isso alguns sermões para trás, não é? Jesus, ele anuncia, ele não perde oportunidade, todos os que vêm, ele anuncia o reino de Deus e as boas novas de salvação. Essa é a obra, diz o texto que nós vimos domingos atrás, que Jesus foi para isso que ele veio, para pregar as boas novas de salvação, e Jesus faz isso sempre, mesmo que o resultado possa parecer que não tenha sido muito bom, mesmo que o resultado pareça não muito produtivo. Lembra da passagem dos 10 leprosos? Que eles foram e de repente só um volta. Parece que às vezes o Senhor fala e não está acontecendo muito, mas não é esse o caso, não é isso que interessa. O fato é que Jesus não perde o foco. Ele sabe com toda certeza que a priorização, a prioridade é pregar o reino de Deus. Agora, e nós? Como nós lidamos com a multidão dos interesseiros? Como que não? Porque isso também nos afeta. Muitas vezes a gente lida com gente que quer as coisas de Deus, mas não quer Deus. Muita gente que até mesmo nos atrapalha no avanço do Evangelho. E a mesma coisa deve acontecer conosco. Nós não podemos perder o foco com falsas demandas ou com demandas que não são prioritárias. E creio, a gente pode perder o foco. Nós precisamos lembrar que a prioridade nossa é a proclamação do Evangelho. Disse o Senhor Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa prioridade neste mundo. Foi para isso que você foi alcançado. Quer ver um detalhe apenas, uma aplicação apenas de como nós podemos nos perder nesse sentido? O socorro e as obras de misericórdia podem nos confundir. Por exemplo, coisas que são boas, não é? Mas o socorro e as obras de misericórdia são consequências da vida com Cristo, consequências da fidelidade ao Evangelho. Mas não é o centro. A proclamação é o centro. Talvez pareça confuso, mas deixa eu te mostrar. Nós temos erros modernos, como o evangelho social, que o foco é apenas a caridade, apenas as obras para aqueles que passam dificuldade. Nós temos, por exemplo, as lutas pelas causas minoritárias no meio do povo evangélico, dizendo que não, o evangelho é para as minorias. Não, o Evangelho é a proclamação do reino de Deus, essa é a nossa principal ação. Nós não podemos perder o foco. E eu me lembro de um amigo que caiu nessa tentação, deixou o seminário, já no final, no último ano, deixou o seminário e foi se dedicar à obra social. Isso não é um problema fazer isso, mas o que eu quero dizer é que a conclusão dele foi: para que eu estou gastando meu tempo com teologia, se o que importa é as pessoas que estão passando fome? Eu falei: mas você está fazendo seminário para pregar o Evangelho, para ser ativo nisso, porque o Senhor te chamou. Às vezes a gente se confunde com essas coisas. E o nosso objetivo, o objetivo que o Senhor nos dá é a glória do próprio Deus. E, meus irmãos, cuidado, nós também não podemos entrar no grupo dos indecisos, não é? Dos que acompanham Cristo, mas, na verdade, seguem o mundo, não é? Nem sempre acompanhar a maioria é sinal de correção. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim: ah, pastor, mas todo mundo está fazendo assim. Várias igrejas estão fazendo assim. Vamos fazer porque todo mundo está fazendo. Não, a gente faz o que a palavra de Deus manda a gente fazer. E a prioridade é a proclamação do Evangelho. Mas, em segundo lugar, o versículo 21 tem ali o grupo dos bem-intencionados. Não é? Quem são eles? O que eles comem? O que eles fazem? Onde eles moram? Não é? O grupo dos bem-intencionados, meus irmãos, aqui está representado pelos parentes de Jesus, pelos familiares. Aqui é uma discussão que eu não vou me dedicar a isso, mas a palavra aqui, se é de fato familiares, amigos, pessoas próximas, mas o contexto me faz entender que de fato são os familiares de Jesus. Talvez Maria estivesse, talvez não, mas a ideia aqui é que são os parentes de Jesus. Provavelmente Maria e os seus filhos, os irmãos de Jesus. O que a gente sabe com certeza que são os de dentro de casa, os do convívio pessoal, os do convívio mais íntimo de Jesus. Vejam,
eles não compreenderam ainda a obra, e eu estou dizendo ainda, eles não compreenderam ainda a obra de Jesus. Por isso eles querem tirar Jesus dali à força. A palavra que é usada aqui é prendê-lo, a mesma que lá na frente vão usar para prender Jesus. Eles estão querendo falar, vamos tirar Jesus disso aí. E vejam, eles não estão ainda observando bem o contexto. E a boa intenção deles não significa que eles estejam certos. O que eles dizem sobre Jesus? Os parentes de Jesus. O que eles dizem? Está fora de si. É isso que eles estão falando do próprio Senhor. Está fora de si. Há algumas possibilidades aqui. Uma delas é que talvez eles estivessem afirmando que Jesus está com algum problema de sanidade mental, mas é difícil de aceitar isso. Outros acreditam que essa expressão era muito comum para aqueles que estavam sob possessão demoníaca, mas os parentes de Jesus não chegariam a isso, a esse ponto. O mais provável é uma expressão coloquial, como se eles estivessem falando assim, Jesus está delirando. Gente, Jesus está surtando, Jesus endoidou. É mais essa a ideia, não é? Esse fanatismo de Jesus está acabando com ele, ele não para nem para comer. Ele está se dedicando demais a isso. Ele devia focar melhor a agenda dele, não é? Agora, não é curioso, meus irmãos, que o desgaste da nossa própria vida em outras áreas não é considerado assim? Por exemplo, uma pessoa que está trabalhando muito, às vezes entra até no dia do Senhor trabalhando. Não, ele é dedicado. Uma pessoa que está estudando muito, nem descansa, nem cuida das coisas do Senhor. Imagina, pastor, ele é muito dedicado. Ele está se preparando para um concurso, está se preparando para um vestibular. Aquela pessoa, nossa, ele é um atleta. Ele gasta muito tempo com academia, com isso, com aquilo outro. Ele está se desgastando com isso. Veja, ele está buscando uma vida mais saudável. Tudo isso a gente acha fantástico, mas o Senhor, se dedicando à obra do reino de Deus, é chamado de fanático. Ou você não foi chamado assim? Olha lá os crentes, olha lá os fanáticos, que só ficam falando das coisas de Deus, não é? Agora, como Jesus lida com os próprios familiares? Como que ele se dedica a isso? E veja, eu só vou dar uma pincelada, porque isso vai ser, eu não quero dar spoiler para o sermão de domingo que vem, que é o grande tema do próximo domingo, mas o fato é que Jesus trata dos seus próprios familiares com amor, com graça, mas com firmeza doutrinária. Jesus vai conversar seriamente com eles, depois nós vamos ver isso, e eles são ensinados sobre a prioridade certa, a gente vê isso lá no versículo 35, não é? Mas quando eles são inseridos, de fato, no reino de Deus, eles aprendem com os demais e têm as suas vidas alinhadas à vontade de Deus. O que eu estou querendo dizer? Quando eles entram no eixo, quando a família de Jesus descobre realmente qual é a obra de Jesus, eles agora fazem as coisas certas. Não é à toa, provavelmente aqui nesse grupo estavam, por exemplo, Tiago e Judas, os irmãos de Jesus. Depois eles se tornam autores bíblicos. Percebe que neste momento aqui a coisa está desajustada, mas lá na frente eles vão serem inseridos corretamente. Cristo ensina, então, mais para frente, e aqui a gente já dá para entender isso, que Cristo está mostrando que existe uma família maior, a família da fé, da qual ele é a cabeça, não é? Agora, como nós lidamos com os de dentro de casa? Você já experimentou dificuldade dentro de casa? Não é? Principalmente os que não nascerem lá evangélicos e se convertem, não é? Porque tem gente que tem boa intenção, necessariamente não os familiares, mas amigos próximos, gente do círculo mais próximo, não é? E você está ali tentando fazer a obra do Senhor, viver como o Senhor quer que você viva, cumprir o Evangelho, e aí a turma da boa intenção atrapalha. Não tem jeito, não é? E como a gente lida com eles? Bom, pregar o Evangelho,
sem sombra de dúvida, chamá-los a arrependimento, para então eles seguirem a Jesus. Nós devemos também fazer discípulos, devemos levá-los ao discipulado pelo ensino radical da palavra. Nós temos que nos dedicar aos mais próximos a nós, a eles conhecerem o Evangelho. Veja, Provérbios 9 diz assim: ensina o justo e ele crescerá em prudência. Dedique-se a ensinar o Evangelho àqueles que estão próximos a você. Nós também devemos ensiná-los a guardar todas as coisas, devemos ensiná-los a fazer a vontade de Deus, não a própria vontade. Veja, às vezes a má intenção ou a boa intenção é porque eles querem fazer a própria vontade, não é? E a gente tem que ensinar para essas pessoas que o que Cristo quer é que a gente obedeça ao próprio Senhor. João 15:14, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu lhes ordeno. Nós temos que ensinar para os nossos próximos. Eu estava conversando, se eu não me engano, era com o reverendo Mateus esses dias, da dificuldade que eu tenho, como às vezes a gente ainda, os nossos próximos ainda não nos entendem, não é? Levaram alguns anos para a minha família parar, a parte da minha família que não é crente, que é quase 99%, parar de me ligar no domingo na hora de sair para o culto. Parar de querer me visitar na hora de sair para o culto. Parar de fazer coisas no dia que eu tenho atividade na igreja. Falar, oi, eu sirvo ao Senhor. Não é porque eu sou pastor, não, é porque eu sou crente. O domingo é o dia que eu vou para a igreja, não adianta me visitar. Não vai ser bom você vir, porque eu vou dizer duas opções. Vou te dar duas opções se você me visitar. A primeira, que é a mais legal. Vem comigo, vamos para a igreja. Ou então volta depois. Porque é uma questão de prioridade, e a gente precisa ir ensinando para os nossos próprios, não é? E lembre-se, meus irmãos, que é possível, sim, a gente experimentar dificuldade interna, justamente por seguirmos a Cristo. É o que eu chamo de fogo amigo, né? Às vezes são os de casa que vão atrapalhar. Às vezes já são até crentes, tá? Não significa que são ímpios. Mas a gente tem que lidar com isso, e a nossa resposta é a mesma. Nós devemos ensinar sobre Jesus, nós devemos apresentar quem Cristo é, nós devemos fazer Cristo conhecido dessas pessoas, mesmo que nós tenhamos que agir com firmeza. Às vezes a gente vai ter que agir com firmeza dentro de casa, mas é o preço. Agora, em terceiro lugar, os mal intencionados. E é o centro desse texto. Esse é o centro desse texto. Quem que está no grupo dos mal intencionados? Versículo 22 diz que os escribas que desciam de Jerusalém. Eu vou me dedicar mais a isso. Veja, é a nata do judaísmo que está saindo lá de Jerusalém, vindo para Cafarnaum, onde é a região que Jesus está. Eles compuseram uma CEI, não é CPI, é uma CEI, Comissão Especial de Inquérito. Eles vão questionar Jesus. É isso que eles vieram de longe para fazer isso. Eles se entendem como os verdadeiros intérpretes da lei. Eles são os professores do direito religioso. Eles são os bambambãs. Eles acreditam que as suas regras e as suas práticas são o que há de mais certo e mais correto no universo sobre o próprio Deus. Mas eles são duros de coração, extremamente duros de coração. Eles nos lembram aquele solo da estrada, aquele solo bastante pisado que a semente cai e nem entra. É essa gente que está vindo falar com Jesus. E esse grupo, eles atrapalham intencionalmente a expansão do reino. É totalmente diferente dos outros dois grupos. Aqui é a má intenção mesmo. A motivação deles é destruir Jesus e a sua obra. Observe comigo, esta é a quinta onda de ataque. O avanço sobre Jesus está aumentando a olhos vistos. Veja comigo, capítulo 2, versículo 1 diz assim, capítulo 2, versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Quando começou a confusão, eles ainda estavam só intimamente ali, ainda não era explícito.
Depois, no versículo 16, diz assim: os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe, ele com os publicanos e pecadores? Eles falam com Jesus, mas indiretamente. Eles estão falando ainda indiretamente. Depois, no versículo 24, num outro momento, advertiram os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Eles já estão dando indiretinhas, não é? No capítulo 3, versículo 6, diz assim: retirando os fariseus, conspiravam contra Jesus. E agora, o que está acontecendo? Agora é um ataque direto. Agora já não tem mais meio termo. Agora eles estão falando explicitamente contra o Senhor. Qual é o contexto, meus irmãos? É importante a gente entender isso. Eles sabem, não é à toa que eles vieram lá de longe, já foram chamados para isso, não é? Eles sabem que Jesus está sendo identificado como o próprio filho de Davi. Eles sabem que Jesus foi chamado de Filho de Deus. O texto correlato aqui em Mateus 12, Jesus havia expulsado um demônio de uma pessoa. Essa pessoa era cega e muda. Cega, muda, endemoniada. Jesus faz uma obra completa na vida dessa pessoa. E por conta disso ele é reconhecido como Filho de Deus. Eles sabem, esses homens sabem que Jesus está promovendo uma libertação completa e absoluta, só que essa obra é absolutamente sobrenatural. Eles estão profundamente incomodados. Afinal de contas, quem é esse cara que está atrapalhando a nossa brincadeira? Quem é esse cara que agora está começando a ter multidão seguindo ele? E agora eles vão fazer algo terrível. Eles vão blasfemar. O texto diz, meus irmãos, que eles falam mal abertamente contra Jesus. Eles blasfemam contra o Senhor. Eles acusam maldosamente. Veja, eles fazem isso categoricamente. O texto diz que eles afirmaram o seguinte: ele está possesso de Beelzebu. Beelzebu é um outro nome para Satanás, não é? Aliás, essa frase poderia ser entendida assim: ele está agindo em nome do Senhor da casa, em nome do mestre da casa, porque essas são expressões que podem ser usadas para traduzir a palavra Beelzebu. E isso vai ser bem interessante, esse detalhe. Ele está agindo em nome do mestre da casa. E é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Ele está agindo em nome de Satanás. Ele está possesso de um espírito imundo, versículo 30. Meus irmãos, que afirmação é essa? Do que eles estão falando? Eles estão acusando o Senhor Jesus de agente especial de Satã. Agindo em nome de Satã, agindo sob o espírito de Satanás. E aqui está o erro gravíssimo: atribuir a origem do poder de Cristo a Satanás. Eles estão dizendo: Cristo só é poderoso, tudo isso que ele está fazendo, porque ele age em nome de Beelzebu. Percebe a gravidade, meus irmãos? Agora, como que Jesus lida com isso? Isso é fantástico. Versículos, e Jesus vai fazendo uma série de coisas. Em primeiro lugar, dos versículos 23 a 26, Jesus demonstra uma incoerência lógica. Eu acho isso incrível. Jesus confronta esses homens usando parábolas. Vocês se lembram que parábolas têm duas finalidades. Uma, falar ao próprio povo de Deus e trazer informação ao povo de Deus, e outra é endurecer ainda mais os que não são o povo de Deus. Então o Senhor está usando a parábola para isso. E como diz o ditado, não é? O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Essa é a cena que vai acontecer agora. O que Jesus está mostrando para eles? Porque a grande pergunta é: de onde vem o meu poder? É disso que vocês estão falando? E aí ele mostra que é um erro de lógica, porque ele diz assim: como pode, se eu estou agindo em nome de Satanás, como que eu posso expelir Satanás? E aí vem alguns sis, não é? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se eu estou tirando gente de Satanás, como eu ajo em nome de Satanás? Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Será que Satanás não sabe jogar War?
Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Jesus está, só aqui já acabaria a conversa. Vocês estão malucos? Não tem lógica o que vocês estão falando. O argumento de vocês é fraco, passa outro dia. Mas é claro que isso não é, nós não estamos brincando, o Senhor não está brincando aqui, o assunto é seríssimo, e o Senhor então faz uma outra coisa, o Senhor afirma a fonte da sua autoridade. Versículo 27, ele diz, ninguém pode entrar na casa do valente. Lembra que eu falei que Beelzebul pode ser o mestre da casa? Jesus está mostrando o quê? Como pode ser possível o ladrão entrar para roubar e ainda ter a ajuda do morador? Como que isso é possível? Não faz sentido isso. O texto paralelo, e meus irmãos, eu estou recorrendo porque Marcos é o evangelho rápido. Lembra que o reverendo Mateus nos ensinou sobre isso? Marcos é o evangelho rápido, não é? O evangelho da ação. Mas Mateus e Lucas nos trazem alguns elementos importantes. Jesus, nesse momento, ele diz o quê? Eu ajo pelo Espírito de Deus, segundo Mateus. Ou então, eu ajo pelo dedo de Deus, segundo Lucas. Cristo está dizendo, olha, eu ajo em nome de Deus, na ação de Deus, no poder do Espírito Santo. Do que vocês estão falando? E aí ele diz que há um saque na casa do valente. O que é isso? Cristo é que está saqueando a casa de Beelzebul, é ele que está tirando os bens de Satanás, está tirando as pessoas de Satanás, está tirando essas pessoas das garras de Satanás. Cristo está saqueando a casa. E aí agora me deu até uma coisa meio pentecostal, está saqueando o inferno. É isso que ele está falando. Eu não ajo em nome de Satanás, eu estou tirando daí. Sou eu que estou tirando. E ele ainda mostra, ele declara a derrota de Satanás. Ele diz que Satanás está derrotado, embora ainda não totalmente extirpado. Cristo está deixando claro que Satanás não tem autoridade para reinar, e ele usa a expressão amarrado, porque aqui a lógica é, estar amarrado aqui, meus irmãos, é como um cão raivoso que tenta morder e estraçalhar. Você já viu um cão babando de raiva do outro lado do portão? Você está do lado de cá e o outro lado está do lado de lá, e você fica assim, se esse portão abrir eu estou frito, porque ele está rosnando, latindo, babando, e você sabe que se abrir o portão você está frito. Sabe essa a ideia? Pois é assim que Satanás está, porém ele está preso pela coleira. Essa é a ideia. Cristo está falando, vocês estão falando do quê? Ele está sob controle, eu já o amarrei. E aqui não estou falando da percepção apocalíptica, eu só estou explicando qual é a lógica que está. Cristo está mostrando, eu tenho autoridade porque eu já o detive. Mas Cristo demonstra a sua autoridade divina. Versículo 28, ele diz, em verdade vos digo. Em verdade, aqui a palavra em grego é amém, que aparece 59 vezes nos evangelhos, 13 vezes só em Marcos. O que significa isso? Parece uma palavra simples, em verdade, mas não, meus irmãos, essa palavra no grego, no Novo Testamento, ela equivale a uma outra expressão no Antigo Testamento que significa assim diz o Senhor. Só Cristo usa essa expressão. O que ele está dizendo essa fala é uma fala divina. Sou eu, Deus, falando. Em verdade vos digo. Deus está falando. E mais, aí vem a lapada grande. Ele está falando o quê? Se ele está dizendo o quê? Eu perdoo todos os pecados. Pecados e blasfêmias. Ora, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Ele está dizendo, sou eu que perdoo pecados. A gente sabe, a gente viu no versículo 11, que ele é chamado e reconhecido como Filho de Deus. Ele é aquele que já está sendo reconhecido pelas pessoas como Filho de Davi, o Cristo, o Messias prometido, Mateus 12, o texto paralelo ali. Ele mesmo se anuncia como o Filho do homem. Ele está dizendo, sou eu, Deus, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Davi, é que está agindo, não Satanás. Ele está demonstrando toda a sua autoridade. E até aí já seria fantástico, mas não para por aí.
Cristo termina declarando juízo sobre a vida de pessoas como essas. Veja, o perdão e o juízo, eles têm destinos certos, nós sabemos disso, não é? Não há qualquer possibilidade de se manter neutro diante de Cristo. É impossível se manter neutro diante de Cristo. Em Mateus 12:30, o próprio Senhor diz nesse texto paralelo o seguinte: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem jeito. Vocês estão de qual lado? E aí então, o Senhor afirma severamente que blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado para o qual não há perdão. Mas não há perdão agora, não há perdão para sempre. É réu de pecado eterno. Quem faz isso não tem opção. O texto de Mateus, Mateus registra um outro detalhe: quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo, nem no porvir. Não tem opção. Quem blasfema contra o Espírito Santo. Que juízo pesado. Que juízo pesado. Mas a grande pergunta é: o que é blasfemar contra o Espírito Santo? A palavra blasfemar, a gente pode traduzir até usando os nossos dicionários mesmo, como injuriar, caluniar, difamar, falar mal e tudo mais. Mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Em primeiro lugar, está relacionado diretamente a palavras, faladas ou escritas. É uma declaração, é um pronunciamento. Não existe outra forma de se posicionar. É alguém que se posiciona contra o Senhor verbalmente, declara, explicita. Alguém que afirma consciente, deliberada e insistentemente que as obras de Cristo são realizadas por meio de Satanás. É gente que afirma: não, ele é o próprio demo. Parece estranho, meus irmãos, mas veja, é gente que afirma que Deus não age por Deus mesmo, que Cristo não age pelo Espírito Santo. É gente que afirma que Jesus age tomado por Beelzebul, ou seja, em outras palavras, nega a autoridade de Cristo e do Espírito Santo. Eu vou me dedicar um pouco mais. A blasfêmia, meus irmãos, Calvino tinha essa ideia, ela é em si mesma uma apostasia. Mas não é somente uma incredulidade, não é somente uma rejeição pontual ou naquele momento temporal de Cristo. Os textos paralelos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, mostram que a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela tem conhecimento de quem é Cristo, ela tem conhecimento do poder do Espírito Santo, e mesmo assim, ela mostra uma rejeição deliberada da divindade de Cristo e do poder do Espírito Santo. Está afirmando que não é Deus, que essas obras não acontecem por conta de Deus. O texto de Hebreus 6, que a gente leu, especialmente o versículo 4, vai nos ajudar a entender um pouco mais. Ele diz que são pessoas que tiveram entendimento, pessoas que sentiram o sabor, essa é a palavra ali no grego, que experimentaram a obra de Cristo, gente que teve comunhão e mesmo assim nega verbalmente, explicitamente, que Cristo não é o Senhor e que não age pelo poder do Espírito. E por isso pessoas assim são imperdoáveis. Não foi isso mesmo que os fariseus acabaram de fazer? Eles sabiam quem era Cristo, sabiam das obras de Cristo, sabiam do tipo de obra que Cristo estava fazendo, e mesmo assim disseram explicitamente contra o Senhor. Mas isso não é novo, sabia, meus irmãos? Isso não é um conceito do Novo Testamento apenas. O terceiro mandamento diz assim, Êxodo 20, versículo 7, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quem não lida corretamente com o próprio Senhor, quem não consegue reconhecer ou explicitar quem é de fato o Senhor, esses agem contra o Senhor.
Levítico 24:16 diz assim: aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Mas como que ele vai ser morto? Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro quanto o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. Não tem mais parte com o Senhor, nem com seu povo. Tem que extirpar esse mal do meio do povo de Deus. Essa é a ideia de falar contra o Senhor. 2 detalhes aqui, meus irmãos, que eu acho importante a gente entender. São um pouco técnicos, mas eu quero traduzir para os irmãos. Em primeiro lugar, não se trata aqui de subordinacionismo. O que significa isso? É uma linha que entende, eu falei isso quando dei aula sobre a Trindade, que ensina que o Pai é um único Deus, o Filho e o Espírito são, na verdade, criaturas subordinadas. Mas não há hierarquia entre as pessoas da Trindade. Ou seja, toda ação contra um é contra todos. Porque às vezes a gente fica falando, só se eu falar contra o Espírito. Não, é contra a Trindade. Agora, veja, não se trata, em segundo lugar, não se trata de uma mera negação de Cristo ou uma recusa da salvação em algum momento da vida. Por exemplo, se fosse assim, Pedro estaria frito, porque Pedro negou Cristo 3 vezes. 1, 2, 3 vezes nega Cristo. E Pedro é quem? Paulo mesmo vai falar isso, Paulo registra lá em 1 Timóteo uma história, um momento da sua história muito importante. Ele diz assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia porque fiz na ignorância e na incredulidade. Não é esse tipo de situação. É gente que deliberadamente afirma contra o Senhor. Agora, como nós lidamos com isso? 3 detalhes. Em primeiro lugar, nós precisamos saber firmemente que o crente não pode, o crente não consegue blasfemar contra o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. O crente não pode blasfemar contra o Espírito Santo, por quê? Porque o crente tem o temor de Deus gravado no coração. O texto lá de 1 João 3, 9 e 10 vai mostrar isso. O crente não faz isso, não tem jeito. E por que eu estou me dedicando um pouco a isso, meus irmãos? Porque tem gente que sofre absurdamente quando não entende esse texto. Eu mesmo conheci pessoas que iam às lágrimas quando pensavam nesse texto, porque a questão era, eu estou blasfemando contra o meu Senhor. Mas deixa eu te dizer, não, o crente não consegue, porque só o fato de pensar, eu estaria blasfemando contra o meu Senhor, é sinal que você é do Senhor, e você não consegue fazer isso, graças a Deus por isso. Então o povo de Deus não está nesse grupo do que blasfema contra o nome do Senhor. Mas a gente também ainda precisa entender um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente precisa entender que qualquer outro pecado é perdoável. Qualquer outro pecado é perdoável. Qualquer outro pecado é perdoável. Veja, o próprio Senhor usa a palavra blasfêmia num sentido amplo. Perceberam isso? Ele fala no texto paralelo lá de Mateus e Lucas, aquele mesmo que falar contra o Filho do Homem é perdoável. Ora, é perdoável ou não é perdoável? O que é blasfemar então? Gente, quando nós falamos contra Cristo em relação à sua natureza humana, em relação à sua humanidade, não é contra a divindade. Pode parecer estranho, mas pessoas disseram que Cristo era beberrão, que Cristo era glutão. Pedro negou. Judas, esse já foi. Tomé duvidou, não é? Os outros fugiram naquele momento da cruz, de alguma forma foi uma negação. Os familiares de Jesus disseram o quê? Está fora de si. Veja, eles estão falando contra Cristo, mas é contra a pessoa, é contra a natureza humana. Eles não estão blasfemando, até porque ainda tem muito de desconhecimento. Ou quantas vezes eu não falei contra o Senhor sendo ímpio antes da conversão? Então não é exatamente
não foi intencional, não foi a partir do conhecimento. Um outro detalhe, meus irmãos, importante. Por que eu estou insistindo um pouco mais nessa tecla? Porque, infelizmente, existem doutrinas no meio do cristianismo que ensinam outros pecados imperdoáveis. Por exemplo, não perdoar. Tem uma linha que diz, se você não perdoa, porque o Senhor diz, se você não perdoar, o Senhor não vai te perdoar. Eles fazem uma confusão de ordem ali, e diz, se você não perdoar o seu irmão e morrer sem ter falado isso, você não tem perdão eterno, mas o Senhor não disse isso, não é esse texto, não está dizendo sobre isso. Tem gente que entende que se não perdoar, ou não se arrepender, na verdade, se não se arrepender verdadeiramente, não ter, xinguei no trânsito, bati o carro, morri, não deu tempo de falar, de me arrepender, pronto, lascou. Não. E tem gente que sofre bastante com isso. Tem linha que entende que assassinato é um pecado imperdoável, mas infelizmente, ou melhor dizendo, não é assim. É claro que é terrível, tem pecados que são, óbvio, todo pecado é terrível contra o Senhor, todo pecado é vergonhoso contra o Senhor, todo pecado desonra o nome do Senhor, é claro, mas tem alguns que têm consequências mais graves. Assassinato é algo terrível, eu não estou dizendo que não é, mas até mesmo o assassino tem perdão. Paulo teve perdão. Ou você esqueceu que Paulo consentia com a morte dos crentes? Percebe? Tem uma outra situação, e eu também não vou me dedicar muito porque o tempo está passando, mas é possível, presta bastante atenção nisso, é possível que atentar contra a própria vida, tirar a própria vida, não seja... É possível, não. Deixa eu reconstruir melhor. Se, e somente se, de alguma forma for possível a um crente verdadeiro tirar a própria vida, ainda assim não é um pecado imperdoável. Eu não estou dizendo que crente comete suicídio, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que se a gente fizer um jogo de pensamento e ainda assim algum crente verdadeiro fez isso, por razões que eu não sei explicar, ainda assim não é um pecado imperdoável. É terrível, eu não estou estimulando você a fazer isso. Aliás, eu estou dizendo o contrário, nem pense nessa possibilidade. Fuja desse tipo de pensamento. Mas ainda assim a gente não pode dizer que é um pecado imperdoável, porque a Bíblia diz que somente a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Eu estou gastando esse tempo todo para mostrar o quê? Cuidado com outras doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. E então, por último, como que a gente lida com isso? Interagindo com sabedoria e humildade na dependência de Deus, porque a gente vai enfrentar situações diversas. Por exemplo, Provérbios 9 diz assim, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Não é tão simples lidar com essas situações. Mateus 9:7, o Senhor Jesus diz o quê? Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles voltando contra vocês os despedaçarão. Paulo falando lá ao final da carta de Romanos 16:17, diz assim, rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Veja, a gente tem que tomar cuidado, sim, com gente que está próximo a isso ou que se mostra dessa forma. Nós temos que lidar bem com isso. E aí, às vezes, surge a pergunta, eu devo orar por alguém que blasfema contra o Espírito Santo? Veja, nós não temos essa obrigação. Se você tem certeza absoluta que aquilo é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, o apóstolo João, lá no capítulo 5, ele vai dizer, há pecado para a morte, que é um texto correlato a isso, e por esse não digo nem que rogue. Então, mas, a partir dessas coisas, eu preciso dar 3 orientações pessoais, que eu me dediquei a pensar sobre isso, e eu trago muito para mim, essa orientação. 3 cuidados que o crente deve ter sobre esse assunto. Em primeiro lugar, cuidado
ao afirmar categoricamente que tal pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. Cuidado. Isso é uma coisa terrível, grave, nós devemos apontar a situação, mas cuidado, porque isso é um problema dessa pessoa com Deus. Nós devemos nos levantar a favor do nome do Senhor, defender o nome do Senhor, mas cuidado com o dedinho que aponta para alguém. Em segundo lugar, cuidado com a sua própria boca. Veja, eu vou dar uma dica. Estude a pergunta 113 do Catecismo Maior. Ela é bastante útil para isso. Tem um comentarista, o Gerhardus Voss, ele comenta que blasfemar é acusar Deus de impiedade, injustiça e falsidade de qualquer espécie. Mas veja, qual é a ideia ali? Como é possível alguém ser maior do que Deus? Alguém que possa fazer algo melhor do que Deus? Porque o que blasfema está falando que Deus é ruim para caramba, Deus é fraco. Não é? Mas nós não estamos nesse grupo, eu disse isso ainda há pouco. Porém, o crente, embora o crente não cometa blasfêmia contra o Espírito Santo, é possível usar o nome de Deus de forma irreverente e descuidada. A gente usa, às vezes, o nome do Senhor de forma descuidada. Frasezinhas, piadinhas, expressões que são tão comuns, pastor. Cuidado, é o nome do Senhor. Ainda que não seja uma blasfêmia contra o Espírito Santo, você está afrontando o nome do Senhor. E, em terceiro lugar, cuidado para não chegar ao ponto de se assentar na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são blasfemos, mas a gente pode começar a achar legal andar com gente assim. Ou você não conhece gente que fala bastante mal contra o Senhor? Nós não sabemos se ele ainda vai se converter ou não, e você está se deleitando e sentar com pessoas que fazem isso. Cuidado, são apenas 3 alertas. E eu termino, meus irmãos, com 3 perguntas para que nós façamos a nós mesmos. Faça essas perguntas a você mesmo. Eu estou no grupo do todos por um ou do todos contra um? Eu estou no grupo do por Cristo ou contra Cristo? Porque deixa eu te falar uma coisa, você precisa se posicionar, não tem opção. De que grupo você faz parte? Segundo, eu tenho agido corretamente à luz da palavra de Deus com cada um desses grupos e outros grupos mais que se opõem a Cristo? Como a gente lida com os grupos que se opõem a Cristo? Porque eles continuam se levantando contra Cristo. Nós temos que ter sabedoria, meus irmãos, e nos posicionar. Nós temos que ter sabedoria. E Tiago fala, peça a Deus sabedoria, e Ele vos dará. E em terceiro lugar, minha boca. Na verdade, dá até para ampliar um pouquinho. Meus dedinhos, porque hoje a boca está na ponta dos dedos. Minha boca, meus dedos, têm glorificado ou têm escarnecido o nome do Senhor? Vamos orar. Querido Deus, nós sabemos que o mundo caído segue contra o nosso Senhor. Nós sabemos dessa luta, o Senhor nunca nos escondeu. E nós sabemos que, por sermos do Senhor, enfrentamos essas lutas também. Mas, ó Deus, livra-nos do mal, livra-nos do inimigo da nossa alma, livra-nos de nós mesmos, de tal forma que a nossa boca seja de fato e de verdade boca que glorifica, que edifica, que dá palavra santa, bom testemunho, que promove o bem, Senhor. Que as nossas vidas sejam assim. E dá-nos, ó Deus, também a certeza da salvação, esse privilégio, essa bênção de saber que somos teus, que somos da tua família. E, ó Senhor, nos ajuda a discernir o mal, discernir o certo e errado para a tua própria glória. E que nós sejamos o povo que luta contigo ao teu favor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos pôr em pé.